Sejam bem-vindos a mais um Pod Vivax. Meu nome é Priscila Graziuso, sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelação familiar. E hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre constelação. E quem eu convidei para falar comigo sobre sucessões dentro da visão sistêmica, a minha amiga Elaine. É um prazer, Elaine, ter você aqui comigo. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. É uma honra estar aqui, fazer parte, me sentir incluída nesse processo. E poder falar sobre o nosso dia a dia. Quando a gente fala de constelação, a gente está viva, né? É isso mesmo. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até a constelação, para a gente engatar aí o assunto. Bom, meu nome é Elaine Burgarelli, eu vivi uma vida corporativa de 30 anos, trabalhei no mundo executivo na área do varejo, em grandes magazines, fui compradora, gerente. Trabalhei com lingerie a vida toda. E quando eu encontrei o trabalho que eu sonhava, quando eu estava com a minha família no momento que eu desejava, casada com filhos, meus pais bens materiais, ok, eu falei, e agora? É só isso? O que vem depois? Universo, o que mais tem, né, para eu fazer? E conheci o mundo do coaching, me apaixonei e comecei a atender através do coaching. E há 9 anos durante 6 anos eu fiquei com vida paralela, né? Com uma vida dupla. Trabalhando como executiva e atendendo no coaching. Achei que faltava mais alguma coisa, encontrei a PNL, me formei em programação neurolinguística. E depois 3 amigos me falaram de constelação. Elaine, você já foi fazer uma constelação? Foi conhecer uma constelação? Engraçado, né? A gente, quando é leiga, imagina o que tem a ver as estrelas comigo, né? Não sabia o que era, não tinha ideia. Uma amiga falou assim, bom, então vamos conhecer porque eu acho que é a sua cara. Aí fui lá conhecer, fiquei super assim intrigada com aquilo, como era que funcionava. Passou uns anos, uma outra amiga veio pra mim e falou assim, Elaine, eu fui no lugar, eu vi você lá, constelação. Eu falei, eu já fui nisso, eu já entendi o que é, mas você me viu lá? Ela falou, nossa, eu não sei porquê, mas é a sua cara. Passou mais uns anos, isso já faz uns 6 anos, né, no total. Um amigo meu estava no trabalho, fazendo uma negociação de compras lá em Fortaleza, extremamente tenso o ambiente, uma negociação grande para uma grande empresa que eu trabalhei. Eu estava bem tensa, no momento, assim, do nada, ele virou para mim e falou assim, você conhece constelação? Eu falei pra ele, mas de onde você tirou disso, né? Que assunto é esse? Eu tô negociando preço aqui com você, você quer me falar de constelação, agora eu não quero falar sobre isso. Fui até mal criado. Aí eu parei, pensei, falei, ai meu Deus, que chato, né? Desculpa, é que eu tô tão assim, preocupada com a negociação que eu não queria desfocar, mas já que você desfocou, depois você me fala sobre isso. Aí terminamos o trabalho, final da tarde, eu falei assim pra ele, bom, pode falar agora, o que é a constelação que você quer me falar? Ai, sabe o que é? Eu conheço aqui um constelador e eu queria que você conhecesse. Vamos lá para você constelar. Aí eu fiquei olhando para ele. Falei, bom, já é a 3ª pessoa que me fala de constelação. Tá bom. Mais uma vez falei, vamos lá, vamos entender. Conheci essa pessoa, ele se chama Orleandro, ele é lá de Fortaleza. É um facilitador fantástico. A gente começou a fazer um trabalho em conjunto, eu trazia ele para São Paulo, né? Ele vinha para São Paulo e eu apresentava um grupo de pessoas que queria constelar e eu acompanhava. E comecei a ver aquilo, o quanto era intenso o processo, de como as pessoas se modificavam nas suas vidas, nos seus comportamentos. E ele constelou a minha história, ele constelou a minha empresa quando eu comecei a pensar em sair do mundo corporativo e trabalhar na área da terapia. E quando ele constelou a minha empresa, aí ali eu entendi que o meu caminho realmente haveria um fim no corporativo para eu migrar totalmente para a área da terapia. Isso ocorreu há 3 anos atrás, em plena pandemia, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Eu até brinco que outro dia eu pedi desculpas a Deus, porque eu tinha um certo receio de viver
deste outro lado da vida, né? Só prestando serviço, só servindo a vida. Imaginei que não fosse ter tanta felicidade quanto eu tenho hoje. Mas, assim, vou até te cortar um pouquinho, até para te perguntar uma coisa em relação a isso, né? Como assim viver esse outro lado da vida, né? Até a gente começou falando fora e eu acho que é legal a gente trazer isso. Como que você divide isso? É porque quando você está no mundo corporativo, você tem uma agenda maluca, você sai de casa às 7 da manhã, chega em casa às 9 da noite, 2 filhos pequenos, e você tem um salário, e você vive daquilo, achando que aquilo é o seu propósito, tá tudo bem. Só que um dia, quando alguém te chega e pergunta, qual que é o teu objetivo na vida? E você para e fala, não sei. Você começa a perceber que existe uma outra forma de viver, que não é só aquela. E quando eu comecei a fazer as formações no coaching na PNL, e fui descobrindo a constelação, ela foi chegando de mansinho na minha vida, eu entendi que poderia também trabalhar com a constelação, nesse tripé coaching, PNL e constelação. Eu entendi que poderia viver uma vida mais leve, viver uma vida com mais propósito, viver uma vida de verdade, que é a minha missão. Colaborar com o desenvolvimento humano, causando evolução em sua história, de forma simples. Olha que bonito! Eu vou anotar aqui essa frase. Levou anos para construí-la, viu, Pri? Porque para eu entender que não era ter um crachá que ia me fazer feliz, que sim, eu agradeci, né, por tudo que eu aprendi, por todas as pessoas que conheci, todos os movimentos que eu fiz no mundo corporativo, eu entendi que era importante. A constelação me trouxe isso. Sim. Que era importante agradecer o que tinha sido até aquele momento, mas que eu podia fazer diferente. Até porque para você, a expertise que você tem hoje foi também graças a toda essa história, né? Exatamente. Poder conhecer tantos universos. A minha profissão de até então me proporcionou viajar, conhecer lugares e conhecer processos. Então, essa riqueza de passado, eu aceito, né? Eu aprendi durante os cursos de constelação que se você não honrar o seu passado e quem você foi para chegar até quem você é hoje, não seria justo, né? Sim. Eu só sou isso porque eu vivi tudo aquilo, né? E aí eu conversei com Deus e eu falei, Deus, desculpa. Eu duvidei que eu podia ser feliz, que eu podia ser ainda mais feliz vivendo desse processo da terapia integrativa. Então hoje já estou aí há um pouco mais de 3 anos, todos os dias. Né? Só assim, só, né? Eu quero dizer, partilhamos só do mesmo né? propósito, né? Vivemos com tudo isso. Eu vivo para servir o próximo. Sabe que assim, eu acho que é importante, né? É uma reflexão que eu gosto sempre de trazer quando eu trago os convidados, porque a gente fala muito das maravilhas que isso proporciona, não só para os clientes, mas para nós. É como se a gente tivesse alcançado, às vezes, o ápice da felicidade, ou o ápice do desenvolvimento. E, na realidade, aí, eu, como Priscila pessoa, entendo que não é assim. A gente continua encontrando desafios, continua tendo sentimentos que são desconfortáveis. No momento que a gente sente raiva, de repente, de uma situação ou de alguém, ou se a gente não se sente talvez capaz e competente perante aquele cliente. Como que é isso para você? Você consegue ter essa percepção no seu dia a dia, Elaine? Eu tive que reaprender algumas coisas e aprender outras novas. Dentro da terapia, tem um movimento que a gente faz que é de fechar um zíper, né? Sim. E um outro movimento que eu aprendi é que dar um passo para trás. Quando você vai fazer um atendimento, por mais desafiante que ele seja, a gente não sabe o que vai de fato aparecer debaixo do tapete ou atrás de uma cortina, a gente não sabe. A pessoa vem até nós, traz uma história, mas ela completa. Só o processo vai trazer a você. Então, eu aprendi que eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. Então, quando você pergunta como é que é esse lidar com aquelas situações que às vezes você se pergunta, e agora, né? Porque você não tem um gerente para procurar, você não tem um diretor para questionar. Não tem aquela norma, né? Você não tem um padrão para você receber, para você estabelecer. Então, eu sempre converso comigo mesma. E eu sempre me digo, estou aqui à disposição para servir, né? O que eu souber, eu vou entregar. E o que eu não souber, o universo vai
colaborar. E muitas vezes, Priscila, é verdade dizer que a gente se cobra. Sim. Se cobra por achar que poderia ter falado diferente, que poderia ter usado uma técnica diferente, que podia ter começado diferente. Mas no final do processo, lá naqueles 10 minutos depois que acaba a terapia, você fala, ok, foi como tinha que ser. Porque uma coisa que eu aprendi e ainda estou aprendendo a lidar é, existe um universo que você sabe, que você acredita, nas crenças, nos valores que você construiu e o seu ponto de vista. Sim. E, porém, ocorre o universo do outro, o ponto de vista do outro, as crenças, os valores do outro. Então, às vezes, a expectativa, ela precisa ser mais Leve, né? leve. Porque talvez a sua expectativa não seja a do seu cliente. Muitas vezes não é. Eu acho que na maioria das vezes não é. Às vezes você pega um caso assim que você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? E o cliente termina a sessão e fala, nossa, muito obrigado, você falou a palavra certa, você falou aquilo que eu precisava ouvir. Exatamente. Então, essa cobrança eu acho que tem que ser leve. Porque assim, o que eu penso? Se você está aberta para trabalhar, as pessoas que vão chegar até você são as pessoas que estão na sintonia de receber aquilo que você pode oferecer. E se eu perceber, se eu entender que podia ser diferente, ali está um aprendizado do que é que eu não aprendi ainda, que seria importante eu aprender para usar no próximo processo, no próximo caso, né? Sim. Isso é importante. Eu sempre quis ser psicóloga, desde lá da minha juventude. Acabei não fazendo isso. Fui fazer uma formação em letras, depois fui fazer uma pós em marketing e assim fui, fazendo várias pós, vários cursos. E quando foi no ano passado, eu fiquei com uma vontadezinha de fazer mais alguma coisa, né? Ai, queria muito fazer algo sobre neurociência e comportamento. Só que não era isso, porque todos os programas eram gravados, todas as aulas eram aulas prontas. E o universo, falta alguma coisa, né? O que pode ser? Como é que você fala? O que vem? O que mais, né? Universo. É o universo que mais pode, né? O que mais pode acontecer, né? E aí eu encontrei, né? Resumindo, eu encontrei uma pós-graduação em logoterapia. Isso é sensacional. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Mas eu tô assim, eu até me emocionei na primeira aula, porque era que eu vi o que era logoterapia, eu falei, meu Deus, obrigada, que é a terapia do sentido. Eu ia falar para você, traduz então para o pessoal o que é a logoterapia, né? A terapia do sentido, a terapia de você colaborar com o próximo para que ele encontre qual é o sentido da vida dele, qual é o propósito da vida dele. Como eu buscava isso muito há 9 anos atrás e encontrei, através dessa migração de carreira, de deixar de ser executiva para trabalhar com a terapia, usando tudo que eu aprendi no passado, mais o que eu venho aprendendo, eu encontro muita gente que chega para mim e fala, Elaine, não sei o que fazer mais. Eu acho que hoje, pô, me corrija se eu estiver enganada, mas acho que você tem um grande corpo aí de experiência dentro dessa área de migração também, não é? Que Sim. até foi o que nos trouxe para falar sobre sucessões. Sim, né? sim. Então, assim, conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Eu não tenho, eu busquei não ter uma especialização na constelação, porque é tão grandioso, né? Sim. O saber da constelação, de olhar para a vida, para a carreira, para as relações dos nossos pais, nossos ancestrais. E eu atendo algumas pessoas já de forma, como terapeuta já há bastante tempo. E inúmeras histórias chegam através destas pessoas. E uma destas pessoas me trouxe uma questão que foi um casal que tem filhos. Eles dirigem uma empresa. A empresa já tem aí mais de 40 anos. O casal que hoje dirige essa empresa já recebeu a empresa do pai dele. E essa empresa foi fundada pelo pai, né, há mais de 40 anos atrás.
Esse pai teve 3 filhos. E quem gerencia a empresa hoje é o filho do meio. Tá. Você já entendeu, né? Mas conta para o nosso pessoal. Dentro desse gerenciamento de 3 irmãos, o pai deixou para os 3 filhos. Eram 3 sócios, 2 continuaram, um faleceu. O segundo fica mais uma área específica da empresa. E o pai que olhava toda a questão de clientela, negociação, produto. E ele deixou para 3 filhos que estavam na empresa. O mais velho não sabe se ainda é isso que ele quer. O mais novo se achou numa área lá específica. E o do meio falou, não, isso aqui deixa que eu toco. Eu vou resolver, né? Eu vou administrar, eu vou ver a produção, vou ver produto. Não, produto não, vou deixar com a minha esposa. E aí foi até que o irmão mais velho e o irmão mais novo acabaram indo embora e ficou só o do meio. Não assim tão simples, né? Não foi tão de comum acordo dessa forma como você está contando. Não foi assim tão simples, foi uma história bem assim de anos, até que o do meio falou, chega, isso aqui é meu. Eu que gosto de fazer, eu que sei lidar com isso aqui, então você que é mais velho, você que é mais novo, deixa eu cuidar. Vocês vão abrir outra, vocês tomam conta de uma outra empresa aí que é da família e eu tomo conta daqui. Foi uma briga feia entre irmãos. Natural. Muito intensa e foi bem no momento que eu fui fazer a minha transição de carreira. Eles sabiam do processo que eu ia poder atender, porque eu também atendo na mentoria para o varejo, com toda essa bagagem que eu trago de vida. Comecei a falar com eles, a atendê-los dentro do coaching. E aquela questão do irmão do meio assumir a empresa. E a gente sabe que talvez quem tivesse mais, entre aspas, direito de sucessão velho, seria né? o primogênito, seria o mais velho. E o do meio tomando o lugar do mais velho, deixa o mais velho fraco. Sim. Afasta ainda mais o mais novo e fica pesado para ele. Porque ocupa um lugar que não é só dele. Sabemos pela constelação que isso pode ser assim, né? Com esse peso que esse do meio carregava, ele também tinha uma expectativa sobre o seu filho mais velho. De que a empresa poderia estar no caminho do mais velho, poderia ser a sucessão do filho mais velho, assumir a empresa desse que é o filho do meio do criador da empresa. Ocorre que o filho mais velho achou, sentiu, entendeu que aquilo não era para ele. Queria se meter numa furada, né? Vamos falar a verdade. Né? Já existe uma discussão aqui entre meu pai e meus tios. Meu avô já não definiu com quem ia ficar, eles que definiram. Isso aqui, para mim, é um problema, eu não quero. E foi fazer outra coisa. Só que nesta de recusar o que poderia ser dele, houve uma recusa do pai, né? Houve não quero o que é seu, eu recuso o que é seu. O que é seu, para mim, não... Eu não valorizo. Não tem valor, você roubou, né? Como se você tivesse roubado o que seria do seu irmão mais velho. Então, em honra a isso, eu digo não, eu não quero. Foi montar uma empresa, teve lá o seu tempo de sucesso nessa empresa, ganhou dinheiro, ganhou bastante dinheiro. Mas, como que ele se chamava? O nome e o sobrenome do meio, que é o sobrenome da mãe. Ele sempre excluiu o sobrenome do pai. Ele se apresentava como sendo filho, né? Ok, sou filho, mas eu não carrego seu sobrenome, eu não aceito. E assim, só para o pessoal também entender que não se trata de uma questão de dinheiro nesse caso. Né? Não é uma questão financeira, não é uma questão de ser bem-sucedido financeiramente. Ele vai além disso. É o né, ódio, mãe? a ira. Eu não quero o que é seu. Eu não preciso do que é seu. Essa era a fala quando ele chegou até mim, né? Ele
tinha muita raiva do pai, excluía a questão do sobrenome e queria que a empresa desse certo de qualquer forma. Quando ele chegou até mim, a empresa dele já estava com muitos problemas. E Ele chegou para você no processo terapêutico ou de mentoria do varejo? ele chegou por indicação da mãe. Como os pais já faziam o processo comigo, já faziam uma mentoria, já tinham a questão, já tinham feito constelação, já viam o resultado nas suas próprias histórias, clamavam para que o filho fizesse também. Né? A mãe, com todo amor, todo carinho, falou: meu bem, meu amor, seria tão bom se você pudesse conversar com a Elaine, seria tão interessante se você pudesse participar desse processo, que você ficasse mais leve, que você ficasse mais senhor do que você quer fazer, não pela raiva, mas pelo amor, né? O pai faz tanta coisa por você e você... Porque é mais ou menos a dinâmica assim, né? Não é, eu não quero seguir os seus passos, eu agradeço, reconheço o que você faz, mas não quero seguir os seus passos. Pelo contrário, eu não vou seguir os seus passos porque eu tenho raiva de você. Então eu vou seguir outro caminho porque eu não quero ser igual a você. Eu recuso você. Eu E recuso toda a sua história. tudo aquilo que vem de você. Não quero saber, né? Então ele tinha uma questão amorosa complicada, uma questão financeira, que tudo que vinha ia embora. Né? Gostava do que fazia, mas não conseguia reter o dinheiro consigo mesmo. Né? Entrou por um caminho bastante diverso. E também começou a sofrer. Quando ele chegou até mim, eu lembro, o primeiro dia que ele sentou na minha frente, para a gente começar a fazer a terapia e entrar na constelação, nesse processo, eu olhei para ele e eu falei assim, pensei comigo, né? Nossa, mas ele é tão doce. Tem uma cara de um bebezão. E tanta raiva nesse coraçãozinho. Ah, Deus, que bom que você me trouxe essa pessoa. Vou fazer o melhor que eu puder, né? Isso foi há mais de um ano atrás. E depois que a gente começou o processo, a gente fez uma constelação para olhar para a história dele. E foi a coisa mais linda. Porque homem, ele é mais cético. Interessante, que eu vejo que você tem bastante cliente homem, né? Eles são mais razão. E aí você precisa de uma doçura equilibrada para fazer com que eles sintam que não estão sendo levados a fazer aquilo, mas por conta própria, por vontade própria, sentem que aquilo escolha, é importante. Né? Então convidei ele para fazer uma constelação, olhando para o negócio, para a empresa que ele tinha, do porquê que ela não andava, por que ela não dava certo, por que ela tinha clientes, mas tinha uma dívida tão grande, por que ela tinha um peso sobre ela mesma. E na constelação é muito lindo, porque quando você faz presencial em grupo, né, você tem a pessoa que quer olhar para a história, que é o constelado. Você convida pessoas para participar, para assistir da constelação. E eu gosto de fazer o processo onde as pessoas não sabem o tema. Quem sabe é só o constelado. Porque isso, para quem vai constelar, é como se fosse uma prova viva de que ninguém sabendo de nada. Como assim pode sentir o que eu estou sentindo? Isso a gente chama de constelação oculta, gente. Maravilhoso. Eu me dei melhor dessa forma, né? Sem ficar explicando o que a pessoa está levando de história. E aí, quando a pessoa entrou para representar ele, eu senti a necessidade, dentro do processo da constelação, de chamar alguém para representar o avô. E vou resumir, porque foi uma constelação de 1h30. Constelação de empresas dura mais tempo. São constelações grandes, né? Você olha para a empresa, para o lucro, para o funcionário, para o negócio em si. É interessante porque existia dentro do campo que a gente chama, né, da constelação, a pessoa que ficava ali representando ele, a empresa no meio e o avô do outro lado. E o avô olhava para ele como um olhar de cobrança. E ele se diminuindo cada vez mais. Quanto mais o avô olhava para ele, mais ele se diminuía. E o pai, ele tinha colocado o pai lá quase para fora do campo, lá de costa, né? Tipo, não me olha, que eu tenho ódio de você, né?
E aí a gente conseguiu ir aproximando o avô dele. E conforme essa aproximação foi acontecendo, o que aconteceu? O avô havia colocado, com todo amor, né, de forma inconsciente, um peso para que ele fosse o sucessor. Não o pai, mas ele. Quando ele nasceu, o avô tinha uma expectativa que, por ele ser o neto mais velho, na cabeça do avô, ele seria o sucessor natural. Ele levaria para frente a empresa. Ele levaria, ele seria aquele de levar adiante. E aí a gente sabe que os nossos filhos, por mais desafiante que seja, eles têm um caminho próprio. Sim. Eles precisam desse caminhar próprio. E quantas vezes você já deve ter atendido inúmeras pessoas que colocam os seus sonhos como pai ou como mãe nos seus filhos. Eu acho que isso é uma coisa natural. Você ser uma pessoa, você se frustra porque você tem suas expectativas, seus sonhos. E acho que é até importante a gente trazer isso já junto com o paralelo dessa constelação que você está narrando, e a gente vai narrando e vamos trazer outras histórias para complementar. Que a gente sabe que antigamente era muito comum. Se o pai era médico, a família era de médicos. Se tinha ali um dentista, aquela família era de dentistas. Se era advogado, todo mundo advogado. Não se respeitava o destino individual de cada um. Então, quantas pessoas não se frustraram nesse meio do caminho por N motivos e de diversas formas? Quantas famílias perderam muito dinheiro ou até mesmo brigaram, enfim, entre eles, por causa dessa necessidade de você seguir e honrar aquilo que veio antes, literalmente. Porque seguir e honrar não é você fazer igual literalmente, é você reconhecer. E aí, seguir seu caminho. Mas a gente sabe que isso é cultural. Sim. Pelo menos, né, se a gente falar aí de 40 anos atrás, é algo cultural. Sim. Né? Então, ainda é, né? Porque a vontade do pai também é grande que o filho siga, né? eu acho que do pai e da mãe. Eu acho que isso é uma coisa da família. A família tem, assim, na cabeça de que... Seria óbvio, né? Talvez os pais, é óbvio que ele teria que seguir esse caminho. E às vezes fica pesado isso. Sim. Às vezes a pessoa que está recebendo isso, por amor que recebe isso inconscientemente, ele fala assim, em um certo momento, durante o processo da constelação, o representante do constelado fala assim, eu tô cansado, eu não aguento mais. Talvez nem empresário quisesse ser, sabe? Né? Se a gente parar para pensar, né? E essa fala é muito recorrente, né? Desse constelado que está recebendo essa herança, né, emocional do avô, no caso aqui da história, de que você precisa ser aquele que vai me suceder. Eu sonhei que você seria aquele que me sucederia. E aí o neto olha para o avô e fala, avô, eu amo você. Mas eu tô cansada. Mas é demais para mim, eu não dou conta. E essa fala é muito emocionante, porque quando o representante fala isso e você olha para o constelado, ele está assim, em lágrimas, né? Às vezes o homem não demonstra esse escorrer de lágrimas, mas você percebe essa emoção que ele está carregando, dizendo, eu não aguento mais, me deixa viver a minha vida, deixa eu fazer as minhas coisas do meu gosto, do meu jeito, eu amo você, né? Mas eu preciso seguir a minha vida do meu jeito. Né? Então, quando esse avô também recebe isso, né, o representante do avô recebe essa fala do neto, e o avô fala, agora eu entendo, eu sonhei por você, mas esse é o meu sonho. Porque é exatamente esse movimento, talvez nem esse avô quisesse ser o que ele era naquele momento. Ele foi aquilo que ele conseguiu ser, que ele podia ser, porque a gente fala muito da constelação, do aspecto de sobrevivência dos antepassados. Hoje nós vivemos uma outra realidade. Hoje nós temos uma outra consciência, né, com um processo de evolução diferente. Mas antigamente era muito por questão de sobrevivência. Quantas guerras nós não passamos, quantas atrocidades nós não vimos acontecer dentro da sociedade de um modo geral, e que fez com que as pessoas precisassem se colocar nesses caminhos para sobreviver. Sim, sim. Por amor, por necessidade, por honra, por dever. Então, quando na constelação você coloca o avô e o neto de frente, e existe o que a gente chama de liberação, de dizer, vô, eu te devolvo. Isso aqui eu não dou conta porque não é o que eu quero,
né? Eu sinto muito. Mas eu vou fazer algo de muito bom em honra a essa nossa história. Com tudo isso que você me entregou como aprendizado, como passado, eu te prometo que vou fazer algo de muito bom, mas vou fazer diferente. Né? Então, e é importante a gente falar isso para as pessoas, que eu devolvo, não é assim pegando, como eu tô te entregando, Não, não é isso, é porque cada um tem uma realidade, tem uma história, então eu entrego de volta, né? Não é devolver de... Tudo que você trouxe de expectativa, eu digo, isso é seu, essa expectativa, essa vontade, esse sonho. Isso não é meu. Com todo o amor do mundo, todo o respeito do mundo, eu digo a você, eu agradeço pela vida que você deu ao meu pai, e meu pai me deu, mas o seu sonho, eu vou fazer algo de diferente com isso, porque a minha história é diferente, né? Eu sou aquele que veio depois, eu quero ser o seu sucesso e honrar você, mas com a minha história, com o meu modo de ver. Quando ele estava nessa constelação, ele não teve, naquele momento, um olhar amoroso para o pai. Também é muita coisa, né? Já se liberou do amor, você queria que eu olhasse para o pai. Mas teve uma coisa muito linda, Pri, que aconteceu, foi muito lindo. Que ele falou assim, agora eu entendi o peso que meu pai carrega. Quando ele falou isso, no final da constelação, foi assim, libertador. Ele falou, olha, eu sinto que eu tirei um peso das minhas costas, ele disse. Eu ainda não estou pronto para olhar para meu pai e dizer, eu te aceito como você é, mas eu agora entendo. Começo a entender o caminho, né, que meu pai percorreu, por que ele percorreu, por que foi assim. Mas ainda tinha um olhar assim, sabe, de cima para baixo, para o pai. Mas se a gente, assim, só para a gente trazer um pouco, né, isso para o pessoal, o quanto, por amor também, esse pai, como sendo o segundo filho, entendendo que dentro da sistêmica a gente compreenderia que seria o primogênito a tomar esse lugar de administrador dessa empresa, ele vê o mais velho não querendo, por dores e compromissos que esse mais velho tem, que esse primogênito tem. O mais novo também, muito provavelmente, não teria nem condições de assumir força para assumir esse lugar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Exato. Mas o do meio fez, mas também pesou para ele. Então, mas exatamente assim, poxa, que história, né? Eu tenho que fazer esse movimento. Ele tomou para si. Ele tomou para si? E a gente constelou também essa história. Ah, olha aí, tá vendo? A gente constelou essa história, que foi trazer para ele a compreensão da hierarquia, da lei da ordem, que é uma das leis do amor da constelação. A lei da ordem, onde você deixa com o outro o que é do outro. Então, assim, meu irmão mais velho, eu reconheço o seu lugar. Eu sei que você veio primeiro, embora eu também quisesse. Mas eu entro em processo para compreender que aqui eu sou o irmão do meio e eu vim depois. E olhando para o pai, durante a constelação, ele dizia, meu pai, eu agradeço por tudo que você fez. Eu sei que você é o grande. E esse foi um desafio para ele. Dizer para o pai, eu sei que você é o grande. E nessa história, eu sou o pequeno. Que a gente fala, né, na constelação. Eu acho que existe, por incrível que pareça, existe uma dificuldade de reconhecer quem é grande e quem é pequeno em constelação. Pois quem veio primeiro, né? Então, o pai veio primeiro, o pai que te deu a vida. A gente tem esse costume de julgar tanto. É sociedade, volto lá. É uma estrutura social, o julgamento. Sim. Você aprende a julgar. Existem julgamentos que não são ruins, maléficos. Porque é o que define para você o que é certo e errado dentro da sua conduta, dentro daquilo da sua vida. A questão é quando isso respinga para fora, né? Sim. E quando ele sai do lugar, de querer assumir o lugar do mais velho, ele também traz... um peso, além do peso para si mesmo, um peso para a relação. Sim. Porque ele cobra do outro. Que o outro seja o que ele espera que o outro seja. Ou seja, vamos de novo. Ele está fora do lugar. Ocupando um lugar que não é dele. Ele gostaria de ter sido o mais velho. Para subir naturalmente a sucessão. Como não foi, precisou lutar para isso. Sim. Lutando fica pesado. Quando ele reconhece que existe um lugar de alguém que veio antes, que é o irmão mais velho,
Quando ele reconhece que o pai é o grande nessa história e ele é o filho, e sendo filho ele é menor, né, na hierarquia, começa a se criar uma ordem nesta família, pondo cada um no seu lugar. Os pais, o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo, né? Ele olha para o irmão e entende que o irmão é mais novo, que ele faz o que ele sabe fazer, o que é possível fazer. Ele olha para o mais velho e fala: eu respeito a sua escolha. Eu sei que você tentou, mas você quer seguir outro caminho. E ele olha para ele e fala: ok, eu assumi ter este lugar. E em honra a você, meu pai, eu vou fazer o melhor que eu puder, com leveza. Ele começa a olhar para a esposa. E começa a olhar para os filhos. E começa a perceber o lugar dele. Porque provavelmente, e aí eu gosto sempre de trazer isso, tanto quando eu tô atendendo os clientes e quando eu tô conversando, não só com colegas, mas com outras pessoas, que assim, vamos pensar que isso aqui tá no lugar, né? Essa caneca tem um lugar. Quando eu tiro ela desse lugar, tudo que te corresponder a esse lugar eu não consigo alcançar. Isso. Porque não é existe, seu. não é seu. Assim, esse lugar aqui não dá. Tem Então, um nome já, né? Tem um nome, é como se fosse a sua carteira registrada ali. E aí, quando ele não tá nesse lugar, esposa não tem lugar, filhos não tem lugar, ninguém tem lugar. Sabe uma palavra que ele percebeu esses dias? Que ele percebeu que ele é. E sem maldade, né? Ele falou: Elaine, eu percebi que eu tenho isto aqui em mim, que é a arrogância. Quando eu sou arrogante, eu entendo que o outro não tem lugar, que o outro é insuficiente, que eu sou maior, sou melhor, e eu fico num círculo de cobrança muito grande com os outros. Para que os outros possam ter um valor na minha vida, eles precisam atender à minha expectativa. E quando eu faço isso, eu me frustro. Porque o outro não vai corresponder exatamente ao que eu quero, porque o outro é outro universo, é outra pessoa, tem outra forma de olhar para a história. Então, nesse processo dele se trabalhar o autoconhecimento, dele fazer as constelações, dele entender os lugares das pessoas que estão com ele na família, ele começa a olhar para a esposa. E aí, olhando para ele vê o quanto de cobrança ele fazia e esperava. E aí a gente constela a esposa para que ela perceba de onde vem essa fraqueza de dizer não. Porque, percebe? Quanto mais fraca ela fica, mais ela atende a ele, né? Sim. Só que aumenta cada vez mais o olhar dele sobre como ela pode atendê-lo. Porque como ele tem... A história é grande aqui, hein, Priscila? Não, mas eu acho que é importante a gente ir trazendo, porque assim, a gente falou de sucessão, né? A ideia era de falar de sucessão, e quando a gente começa a compreender, e vamos pensar assim, a gente está falando de sucessão empresarial. Uhum. A gente não está falando nem de sucessões das mais outras diversas que existem. Vamos falando aqui de uma sucessão empresarial. O quanto isso tem influência da vida pessoal da pessoa, da vida... familiar, da construção, dos relacionamentos. E com certeza esse não deve ser um chefe que as pessoas devem gostar. Né? Desafiante. É um desafio dentro da própria empresa. E que isso, a gente sabe que tem consequências. Quando o funcionário não se sente visto, não se sente reconhecido, ele também traz... Não vou nem dizer malefícios, mas desequilíbrios para essa empresa. Tem uma cobrança também de volta que esse funcionário faz. Sim. Né? Voltando um pouco para o filho, né, que a gente começou a falar dele, só para não perder o fio da meada. Quando a gente fez essa constelação dele olhando para o avô e olhando para o pai, 2 meses depois, ele fechou a empresa. Viu? Talvez não quisesse ser empresário. Ele fechou a empresa, ele me ligou numa sexta-feira e falou assim pra mim: Elaine, eu acabei de fechar a empresa. Acabei de mandar, eu tinha X funcionários, era pouca coisa. Ele falou: acabei de mandar as pessoas embora, acabei de falar que não tem mais como manter a empresa aberta, não é mais sustentável deixar a empresa aberta. O que eu faço agora? Ai, a responsabilidade da gente, né? Eu falei: bom, se a sua pergunta é o que você faz agora, e eu como terapeuta, como consteladora,
eu sei que nesse processo é isso que você quer saber, como agir, eu diria o seguinte: chama seu pai, olha no olho dele e fala: pai, até aqui fiz o melhor que eu sabia, daqui pra frente eu preciso de você. Eu acho que esse é o movimento, é quando a gente, e você sabe que, né, por esses dias que teve aí os Dias dos Pais, tudo, eu fiz um texto pro meu pai falando exatamente disso, que quando nos falta, nós fomos para a vida, mas quando nos falta o caminho ou nos falta força, a gente volta e recorre a ele. Exato. É lindo esse movimento, né? Não quer dizer que você é dependente dele, mas de vez em quando a gente precisa buscar essa sabedoria, essa força que quem já viveu, talvez já trilhou tudo isso, possa de alguma forma nos dar. Isso, e foi esse processo exatamente que você está falando que aconteceu, né? Ele voltou para a origem. Ele chegou para o pai, ele tinha uma dívida muito grande. E ele falou: pai, eu não estou aqui para te trazer a dívida. Não é isso, estou aqui para te pedir ajuda. Eu cheguei aonde eu podia. Daqui para frente eu não sei mais como conduzir, eu preciso de você. E o pai, nesse momento, ficou assim, né? Grande. Falou: agora eu tô no meu lugar, né? O mais velho vindo me procurar era o que eu mais queria, ele disse depois. Me senti, assim, sendo visto, sendo reconhecido e sendo aceito. Quando meu filho mais velho vem até mim, eu me senti muito feliz, ele falou. E eu acho que é importante falar aqui, porque toda vez que eu escuto um colega falando, me vem as falas mesmo de clientes e pessoas que não conhecem constelação, e eu acho que é sempre legal a gente ir trazendo essa clareza, né? Porque já tem muitas críticas em cima da constelação, infelizmente. E quando a gente fala isso, e esse orgulho do pai, né? Até de uma certa forma ele se cresce, ele ganha força e ganha o lugar dele. Para nós isso é muito claro, mas para as pessoas talvez fique aquele ar de arrogância ou até mesmo, eu quero que ele venha atrás de mim com um sinal de diminuir ou de humilhar o outro, e não é isso, gente. É porque quando o pai se sente visto, se sente reconhecido no lugar de pai, ele fala: nossa, eu sirvo para alguma coisa. É mais ou menos isso. Eu tenho um lugar, né? Ele me vê, e quando ele me vê como pai, como alguém que pode ir ali, abraçar, cuidar, pegar a mão. E foi um caminhar assim, que o pai sentou com ele, abriram lá o notebook, abriram lá o Excel, jogaram todas as despesas da empresa que haviam, funcionários, fornecedores, e o pai junto com ele fez um programa de pagamento. E aí quando ele olhou aquilo, ele falou: nossa, que simples, pra mim era tão complicado. E o pai disse: não, a gente vai conseguir fazer tudo isso, vai dar certo, né? É importante que você fique bem, é importante que você possa refazer a sua história. O pai está aqui, a hora que você precisar. Passou mais um mês, 2 meses, o pai fez um convite para o filho. Você quer vir com o pai para a empresa? Para você ficar com o pai, né? Conhecer o processo. Querendo ou não, a empresa é sua. Quem sabe você toma gosto, você se sente fazendo parte. E ele aceitou. Olha que lindo. Ele aceitou. E olha só que interessante, Pri, olhando pela constelação, quem foi que recebeu ele na empresa? A mãe. A mãe também trabalha, faz uma parte importante dentro da empresa. E a mãe com um sorriso daqui a aqui, né? Feliz da vida. E falou assim: vem cá, deixa a mãe começar a treinar você nessa parte, depois você fica com o pai, né? E ela foi entregando para ele todo o saber dela, toda a vivência. Eu achei tão lindo isso. Ela foi mostrando o lado profissional que ela tinha, que ele desconhecia. A grandeza que ela é, enquanto ela é como se fosse a pessoa que nutre a empresa. Ela alimenta a empresa. E o marido conduz no processo do fluir, né? A constelação pura, né? Maravilhoso, né? Então ela faz toda uma história de nutrir a empresa. O esposo faz toda a parte de com que ela produz, ele dá sequência e faz aquilo virar um produto e faz a venda, e eles vivem nesse processo de completude um do outro
na empresa. E o filho, agora a gente faz um trabalho olhando para a ira, porque ele ainda tem uma ira dentro dele, né? Não com o pai, mas nas relações das pessoas que chegam até ele e ele sente que está sendo julgado, ele coloca uma ira para fora. Né? Isso aqui é a seguir cenas. Ele coloca uma ira para fora, então a gente vai começar a trabalhar essa parte agora. Porém, hoje ele assina o sobrenome inteiro. Ele já aceita o sobrenome do pai, né? Ele conseguiu firmar numa relação a dois. E ele dizia que ele não ia casar, ele não ia ter filhos, ele não ia ter o sobrenome no filho dele, nananana. Mas para e pensa, assim, só assim, inconscientemente para esse rapaz, o quão pesado era, não só o sobrenome, mas passar isso para frente. Porque assim, ele já estava sendo cobrado pelo avô. Então, se ele tivesse filhos, o avô, né, que é o pai dele, também cobraria esse neto. Nossa, já pensou? Olha. Loucura. É por isso que esse cara não ia querer nunca ter um filho. E hoje ele tá se achando na empresa. Em qual departamento ele vai atuar, ele já entende que ali é um caminho que ele pode seguir, né? Então ele se vê na empresa hoje. Hoje ele se sente fazendo parte. Então assim, a constelação, ela abre uma portinha, eu falo, né? A constelação é uma terapia breve, onde você faz assim... Entendi. Tem que entrar por ali. E se eu entrar, eu vou abrir outras portas e vou entender todos os emaranhados que me envolvem. Então as pessoas às vezes chegam assim... Você acha que uma constelação já resolve, Elaine? É o que mais a gente escuta. Será que você vou olhar para esse assunto aqui, já fica tudo bem? Eu falo, olha, eu não vou jamais prometer nada a você, porque eu vou só te apresentar as possibilidades. Se a gente vai chegar no ponto final... Nunca serei eu que direi isso para você. Você vai sentir durante o processo se isso aqui realmente respondeu completamente a sua questão. Mas também existe uma verdade que é, cada constelação você olha um ponto. Eu sempre falo que é um prisma. Nós temos um prisma de diversas facetas. Não é só aquele triângulozinho que a gente vê no disco de Pink Floyd. Não. Ele tem várias facetas. E cada hora você olha para a mesma questão para essas diversas facetas. Sim, é incrível. É incrível. Então, não, é uma coisa que não acaba. Até porque são aprendizados e camadas diferentes. Compreensões diferentes. Então, assim, você chegou igual você trouxe. Ele chegou por um motivo, né? Por uma questão. Foi se trabalhando e agora ele está numa outra camada que ele consegue ter a compreensão de olhar para essa camada. Talvez se você tivesse começado por essa camada, ele não continuaria o processo. Não daria valor, porque não entenderia. Aquele ponto isolado, né? Então a gente olha para a história do que o constelado... Também assim, né? O constelado traz uma história, que é um ponto de vista do prisma. Sim. Você apresenta outro para ele. Aí ele fala, nossa, mas faz sentido. Eu nunca ia pensar nisso, mas agora que você falou... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não é? Eu fiz uma constelação outro dia, que tem a ver, interessante falar, que a pessoa... Chegou para mim e falou assim, Elaine, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não estou feliz. Eu trabalhei mais de 20 anos numa empresa. Fui demitida na pandemia. Sofri muito, procurei muitos outros empregos em muitas outras empresas. Nenhum deu certo. Agora a empresa que me mandou embora me chamou de volta. E eu aceitei. Eu estou lá, mas estou muito infeliz. O que eu faço? Falei, bom, vamos olhar para a constelação. Interessante que as pessoas acham que a gente é oráculo, né? Bola de cristal. Delfos, né? O que eu faço? É a pergunta que mais a gente escuta, né, Pri? Mas você sabe que eu acho que essa pergunta, o que eu faço, tem muito a ver com a falta de aprendermos a sermos responsáveis pelas nossas escolhas e lidar com as consequências delas, sejam elas agradáveis ou não. Eu quero que alguém me diga o que eu preciso fazer. Olha, pergunta de $1 milhão, né? O que você vai fazer? Eu disse a ela, bom, eu estou entendendo, você tem alegria na sua carreira. Tenho. O que eu faço muito bem.
E eu gosto de fazer o que eu faço. Até infla, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu faço muito bem o que eu faço. Mas não é o suficiente. Eu ganho, mas eu também não fico com o dinheiro, não fica comigo. Eu não tenho sucesso. Aí ela mesma traz a história, né? Ela não percebe, mas ela traz a história pra gente. Eu falei, como é a sua relação com o seu pai? Aí aquele movimento da cabeça, né? Assim, eu não falo muito com meu pai. Eu não tenho uma relação, assim, muito boa com ele, né? Próxima, né? A minha irmã tem uma relação ótima com ele. Mas eu não tenho. Aliás, eu nem quase falo com a minha irmã, tenho raiva dela. Nossa, ficou estampado assim, minha irmã é a queridinha do papai, exato, né? Exato. Resumindo, Priscila, a gente foi olhar para a relação dela com o pai, porque a gente, como constelação, a gente entende que o sucesso vem dessa boa relação com o pai, desse fluir da vida, vem na relação com o pai. E como existia ali uma barreira nessa relação com o pai, mas uma alegria na carreira, que a gente sabe que vem da relação com a mãe, né? De Sim. você encontrar o que te faz sentido no servir a vida. A gente começou a olhar para ela e para o pai naquela constelação. E sabe quando você está assim e o processo meio que não anda, né? Tava ela, o pai, a questão do fluir do sucesso no trabalho que não existia. E aí eu parei e falei assim para ela, existe alguma coisa na sua história que você não contou para mim? Que você acha que poderia fazer sentido você contar agora? Eu falei, aliás, existe uma relação do seu pai fora do casamento? Ela deu assim um passo para trás e falou, existe. Eu Como nunca você aceitei sabe, né? isso. Né? Aquela coisa de esticar o lábio, né? Que a PNL ajuda a gente a olhar para os movimentos do corpo. Ela falou, existe, eu nunca aceitei e não aceito meu pai. Minha irmã aceitou, minha mãe, minha irmã é todo de bem com meu pai, para ela não faz diferença, mas eu não concordo, eu não aceito. Resumindo, o pai, sabe aquelas pessoas que têm amor para dar? Quantos filhos tiver, não importa de quem é a mulher, ele ama todos iguais. E o representante demonstrava um amor imenso por ela. E ela recusando esse amor do pai, né? Até que ela entendeu que é o jeito dele. Ele fez o que ele sabia fazer, ele não fez com uma intenção má. Ele não fez com você fica aqui, você fica lá, né? Vocês são filhos de mulheres diferentes, eu amo você mais, eu amo você... Não, ele não tem nada disso. Até brincar não é a palavra. Eu disse para ela no dia, eu falei, sabe a cultura árabe? Que traz para nós que lá na cultura árabe, quantas mulheres o árabe, o homem puder sustentar, é possível ele ter 1, 2, 3, 4 mulheres e elas convivem entre si. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo só que existe. Ela falou, eu estou entendendo o que você está falando. Meu pai, a minha mãe sempre soube que meu pai tinha uma outra pessoa, tinha uma outra família e minha mãe aceitou. Quem é que tinha que aceitar era ela, né? Então, se ela aceitou... Pois é, né? E aí ela entendeu do porquê que nessa sucessão de fatos, né? Porque que faltava o sucesso na história da vida dela profissional. E ela me falou assim no dia seguinte, nossa, parece que eu fiz uma faxina mental. Eu tô extremamente leve. Agora eu posso falar com meu pai. Agora eu entendo. Quando a gente compreende, fica mais leve as relações, né? Fica mais fácil. Quando eu aceito que foi como tinha que ser. Eu é que tô criando a história. Eu que tô julgando. E quando eu julgo... É bem esse movimento, né? E um monte pra cá, né? E um monte pra cá. E aí eu deixo de olhar pra mim também, né? Quais são os meus atos também que contribuem pra que isso aconteça? Eu espero do outro, que o outro, né? Como ela falou, o que eu faço? Ela tá esperando de mim, né? Uma resposta. E ela também estava esperando que o pai viesse até ela, pedisse perdão, porque ele errou na visão dela. E não, né? O pai fez o que sabia fazer. Certo ou errado, era o que ele pôde fazer.
como ele entendia que era o certo para ele. Sim. E se a mãe aceitou, quem é ela para dizer não? É desafiante. É desafiante. Muito, muito. Elaine, eu por mim ficaria muito tempo aqui batendo papo, como você falou, né? A gente gosta assunto. muito. Uhum. É muita coisa pra gente falar, mas nosso tempo aqui é curtinho, né? Então, assim, quero te agradecer muito pelo bate-papo de hoje. Obrigada. Te convidar para vir outras vezes pra gente continuar essas histórias Sim. maravilhosas e essas compreensões, né? Trazendo o sentido e explicando o que é a constelação para as pessoas, desmistificando todo aquele monte de coisa que a gente escuta. Exato. Né? E só para terminar, né? Uma última palavra. Como é que eu olho para a sucessão enquanto recebê-la? É um presente ou é uma praga? Que seja leve. E a constelação contribui nesse olhar para que você perceba que ela pode ser um presente ao invés de uma praga. É exatamente nesse ponto que a sistêmica consegue nos ajudar. Né? Entender incrível. o que está por trás da praga para virar isso um presente. Um presente, né? exatamente. Mas agradeço de coração o seu convite. Estou aqui sempre que você precisar. É um prazer falar sobre constelação para que a gente possa liberar aí tantos emaranhados quanto possíveis com a nossa humildade e o nosso respeito pelas histórias que chegam até nós. É isso mesmo. E para você que gosta do assunto, continue nos acompanhando aqui na Rede Vivax de televisão, em todos os nossos canais, todas as nossas redes sociais. E até a próxima. Eu vejo você.